Fluminense tem hoje um jogo que pode parecer só mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Fortaleza, no Maracanã, um sábadozinho à tarde, no meio de um monte de mata-mata. Esse jogo pode parecer muito bobo, mas confie em mim, ele não é. Esse jogo tem um potencial muito grande para os pensamentos que o Fluminense tem acerca de Campeonato Brasileiro, mas principalmente acerca de mata-matas de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana. Você quer entender o porquê disso, além de saber provável escalação e todas as informações que são necessárias você saber de Fluminense e Fortaleza? Então vem comigo depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral e vamos embora para a gente poder falar um pouquinho sobre Fluminense e Fortaleza. O jogo acontece hoje às 4 da tarde no Maracanã. O horário da partida é bem cedo, né? Muito tempo que o Fluminense não joga no sábado às 4 horas. A nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor começa às 2, tá? Então a partir de 2 horas da tarde a gente está ao vivo, já direto do Maracanã. A transmissão com imagens da partida vai ser feita pelo canal Premier, né? Que você já está aí acostumado, né? Então só lá no Premier. E a arbitragem da partida vai ser feita pelo Rafael Rodrigo Klein. Desesperador isso, tá? É um dos piores árbitros da Série A. Foi problema para o Fluminense no jogo contra o Sport, no Maracanã, e foi um problema para o Fluminense no jogo contra o Cruzeiro, também no Maracanã. Além de, no ano passado, já ter sido um problema para o Fluminense no Fla-Flu, que demitiu o Diniz, ali, aquele Fla-Flu do meio do ano. É um dos piores árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro. Prepare-se para se irritar muito vendo o jogo de hoje a respeito de arbitragem, tá? A gente enfrenta o Fortaleza, dadas as informações básicas da partida. Eu te explico por que eu abri aqui falando sobre o porquê esse jogo tem uma importância tão grande, muito além do que só, entre aspas, os 3 pontos que valem entre Fluminense e Fortaleza nesse sábado. Se você acompanha aqui o Raiz Tricolor, você sabe que eu não vejo muito problema entre poupar para jogar no Brasileirão, dar foco na Copa do Brasil e tal. E o que eu sempre falo é que eu entendo o treinador que foca nas Copas, esse é o caso inclusive do Renato Gaúcho, mas eu acho que o treinador para focar nas Copas ele precisa estar bem no Brasileirão. O Brasileirão meio que parece meio lógico, né? Mas é que você precisa pontuar no Brasileirão, precisa dar importância pro Brasileirão para depois esquecer o Brasileirão. E a lógica é meio que essa. As 4 derrotas seguidas, logo assim que a gente volta do Mundial, foram muito danosas para o planejamento do Fluminense. Se a gente consegue um mínimo ali, que era, vá lá, era empatar com o Palmeiras e empatar com o Flamengo e empatar com o Cruzeiro. Conseguiu um empate no segundo tempo contra o Cruzeiro, quando a gente martelou e não conseguiu o gol. Não ter tomado aquele golzinho no final do Flamengo e não ter dado os 2 gols do Palmeiras. Tivesse feito 3 pontinhos ali, 3 empates e perdido pro São Paulo. Ou seja, tipo, um mínimo ali. A gente teria uma folga na tabela muito maior nesse momento pra gente olhar pra tabela do Brasileirão e falar: tá aí, vamos focar nas Copas. Não vamos priorizar o Brasileirão, vamos focar nas Copas e vamos poupar o time, se perder, perdeu. Óbvio que a vitória contra o Grêmio e contra o Bahia dão uma tranquilidade maior. O Fluminense entra nessa rodada sendo o 9º do campeonato, com 2 jogos a menos do que o 7º e o 8º. Ou seja, se o Fluminense vencer esses 2 jogos que faltam, ou vencer um deles, o Fluminense já entra como 7º. Então, obviamente, a gente entra relativamente tranquilo. Mas a sequência dos jogos que vem a seguir são problemáticas. Isso porque o Fluminense joga hoje no Maracanã contra o Fortaleza, na terça no Maracanã contra o América de Cali. 2 jogos no Maracanã, já tem a vantagem contra o América, tá tranquilo. Pois é, só que no final de semana que vem o Fluminense vai até Bragança Paulista, já pediu para adiantar esse jogo, pro sábado enfrentar o Bragantino. O Bragantino vem mal, é verdade, mas, enfim, não deixa de estar à frente ainda da gente na tabela. Tem qualidade ali, tá passando por oscilação, e a gente vai vir muito mais cansado porque a gente vai ter jogado meio de semana e eles não. Então, é um jogo que talvez a gente veja o Renato Gaúcho poupando o time. Na outra quinta, né? O Fluminense joga no sábado. Lá na quinta, tem mata-mata já com Bahia, lá em Salvador. Então a gente vai viajar para Bragança, volta, viaja para Salvador. E depois da viagem para Salvador, a gente volta e viaja para Santos. Exatamente. O Fluminense enfrenta o Santos, que é uma equipe que tem
oscilado no campeonato, também fora de casa. Ou seja, a gente vai para um corredor polonês que inclui várias viagens, que deixa o cenário bastante complicado. E aí, quer saber? Depois que a gente visitar o Santos no domingo, a gente volta para jogar com o Bahia no Maracanã. Aliás, perdão, aí a gente volta para uma data FIFA. A gente volta para uma paralisação de data FIFA que depois volta com o Bahia no Maracanã. Mas, de qualquer maneira, os 2 próximos jogos do Brasileirão são fora de casa contra adversários traiçoeiros. São 2 jogos fora de casa que a gente não pode ignorar. E quando voltar depois da data FIFA, vai voltar com um jogo contra o Corinthians em casa, que vai ser entre uma decisão contra o Bahia na Copa do Brasil e a ida da Sul-Americana, provavelmente na Argentina. Entende que daqui pra frente não tem mais tranquilidade para os jogos no Brasileirão. Daqui pra frente, todo jogo de Brasileirão, se a gente, tomara a Deus, não for eliminado nem na Copa do Brasil nem na Sul-Americana, ou vai ser antes de um jogo de... quer dizer, todos os jogos vão ser antes de um jogo de ida e depois de um jogo de volta. Todo jogo de Brasileirão vai ser assim. Dentro do olhar da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que já vão estar nas quartas de final. Então não vai ter jogo pra gente poupar no meio da semana. Não vai ter jogo pra gente rodar o time no meio da semana. Ainda que a gente faça 2-0 no Bahia, lá em Salvador, na ida, o jogo de volta não dá pra poupar o time. É jogo traiçoeiro aqui no Maracanã também. Então a gente precisa pegar um Fortaleza que vem em crise, eu vou falar disso na hora do Bola e Campo, protesto no estádio, todos no aeroporto, na hora de viajar para o Rio, todos os problemas que tem tido o Fortaleza, e aproveitar esse momento para pontuar no Brasileirão, ganhar o jogo. Não quer dizer que a gente vai ignorar o Brasileirão depois, mas quer dizer que se a gente precisar ignorar o Brasileirão e mandar um time completamente reserva, como foi para Salvador, o empate é um bom resultado. A gente vai considerar que ganhou um ponto e não que está desperdiçando, porque a gente está focado em outra competição. Enfim, essa é a leitura que eu faço do jogo de hoje. O Fluminense precisa entrar em campo e vencer em casa. Qual time vai entrar em campo? A gente fala agora na parte do Bola e Campo. Rodei a vinheta de novo, mas vamos lá, né? Vocês entenderam. Eu gravo o pré-jogo, eu gravo ao vivo direto. Cara, vamos lá. É difícil especular essa escalação do Fluminense e a escalação do Fortaleza também, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Tá aí as prováveis escalações na tela do Raiz Tricolor. Bem, provável escalação do Fluminense inclui o goleiro Fábio. Acho que ninguém cogita o Fábio fora do jogo. Ainda mais com o fato do Fábio estar no seu jogo em que ele irá empatar com o Peter Shilton como o jogador com o maior número de jogos na história do futebol. O Fábio entrando em campo contra o Fortaleza. Ninguém no mundo, na história do futebol, vai ter jogado mais jogos do que ele, tá? Quer dizer, o Peter Shilton vai ter jogado igual, né? Mas ainda não vai ter jogado mais do que ele, ninguém mais vai ter jogado. É um monstro, assim. Ninguém faz isso se não for muito bom e ninguém faz isso se não for muito dedicado. O Fábio é os dois. Fábio no gol. Vocês estão vendo que na lateral direita tem uma dúvida, né? Samuel Xavier ou René? René vai de lateral direito? Não. É porque eu acho que ele não vai meter o Fidelis nessa daí, não. Pode ser que venha? Pode ser que venha. Mas eu acho que ou ele vai de Samuel Xavier e o Guga na esquerda, ou ele vai de René na esquerda e o Guga vem pra direita. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Acho que o René não vai, não. Acho que ele vai com o Samuel e o Guga, tá? O Fuentes ainda não estaria disponível para esse jogo. Na zaga, Freitas está suspenso. Thiago Silva e Ignacio ainda não estão 100% recuperados, ou pelo menos o Thiago Silva não estava, o Ignacio provavelmente também não. Deve formar uma zaga com o Manuel e Davi Schwindt para terça-feira. Aí o Manuel jogaria uma sequência de jogos um pouquinho mais pesada. Vamos ver como é que ele vai fazer para formar essa zaga. O Manuel ficou fora contra o Bahia, jogaria 3 jogos em uma semana. Acho que também não é nada demais também, né? Porque o Manuel tá voltando ali depois de 2 anos parado praticamente. Meio de campo também é uma dúvida. Acho que dá pra cravar que o Bernard é titular e provavelmente o Ganso é titular também, né? O Fluminense jogando em casa, acho que dificilmente o Ganso vai pro banco com o Fluminense poupando. E aí fica a dúvida entre o Nonato, que saiu sentindo um problema muscular e nem chegou a viajar pra Colômbia, mas já estava treinando, aparentemente vai estar disponível, ou o Martinelli, e aí o Martinelli emendando a sequência. Acho que a chance do Lima ser titular um pouquinho mais à frente é muito maior do que ser titular nessa posição do Martinelli e do Nonato. A outra opção aqui, na verdade, seria o Thiago Santos. Enfim, né? A notícia boa é que o Otávio deve ser relacionado. Está liberado para ser relacionado, mas não deve
Se entrar deve ser alguns minutos só, né? Tá muito tempo fora, o Otávio não joga desde março. Então, enfim, acaba que pouco provável. Abril, na verdade, a última vez que ele jogou. No ataque, aí eu acho que Keno e Germancano devem ser titulares, apesar de eu não gostar muito do Keno. O Germancano é o jogador que mais fez gols contra o Fortaleza nesse século, tá? Vestindo a camisa do Fluminense. São 5 gols contra o Fortaleza. E aí na ponta direita eu botei aqui o Santi Moreno. Por quê? Se o Canóbio, o Serna e o Everaldo, que são os titulares, não forem utilizados nesse jogo, e eu acho até que podem ser, mas se não forem, não sobra muita opção não. O Soteldo tá lesionado. Enfim, vai ter aí talvez... o Riquelme tem sub-20, tem Lavega. Sobra muito mais gente ali pra jogar nessa ponta não. Tem o Lúcio Acosta, né? Acho que tem a possibilidade do Lúcio Acosta ser titular nessa ponta aqui. Talvez não jogando como ponta, mas jogando por dentro. E o Keno jogando de segundo atacante ao lado do Germancano. Aí eu acho que faz mais sentido, né? Acho que tem uma grande possibilidade. Mais até do que o Santiago Moreno. Mas acho que briga ali na posição com o Lima. Time do Fortaleza, tá? Time do Renato Paiva. Muito estranho, né? Desde que, sei lá, há muito tempo. Desde que eu boto esse campinho na tela é Vojvoda que tá escrito aqui, né? Mas agora é Renato Paiva. O time do Fortaleza vem muito mal, cara. Muitas críticas, embarque movimentado com faixa, com reclamação. Enfim, o Fluminense passou por um momento muito ruim. O Fortaleza está nesse momento muito ruim. Assim, desde o dia 13 de maio, o Fortaleza ganhou um jogo. É meio desesperador, né? Desde o dia 13 de maio, o Fortaleza ganhou um jogo. Pô. Isso é muito bizarro, muito bizarro. Tem eliminação pro Retrô na Copa do Brasil. Tem eliminação na Libertadores. Eliminação não. Tem jogo de ida da Libertadores, até se classificaram na Libertadores, mas enfim. É muito mais pelo que já tinham feito antes. O time do Fortaleza vem com Elton Leite no gol. Tinga na lateral direita. O titular é o João Ricardo, o reserva é o Breno, tá? Do Fortaleza. Só pra vocês terem noção, goleiro. Os dois estão lesionados. Chegaram a rodar Magrão, Vinícius Silvestre e o Elton Leite chegou agora há pouco. O Elton Leite é aquele mesmo ex-Botafogo, né? Lá atrás. Chegou agora da Espanha, jogou um jogo apenas contra o Vélez e segue na titularidade. O Tinga, eles devem poupar alguns jogadores, tá? O Fortaleza, é por isso que tá esse time todo duplicado aí. Porque o Fortaleza tá jogando, tá em meio a um mata-mata contra o Vélez. Vai jogar na Argentina na terça-feira. 0-0 a ida no Castelão. Mata-mata de Libertadores, tá? Só pra vocês terem noção. Vive um momento muito ruim no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Fortaleza está não só no Z4, como é 18º, tá atrás do Vasco, com um jogo a mais. Olha o estado do Fortaleza, né? Então, é meio um sentimento meio estranho, né, pros caras. Também tá na Libertadores, mas tá quase sendo rebaixado. Então vamos lá, escalação. Elton Leite na lateral direita, Tinga. Na zaga, o Brites e o Gaston Ávila. E na lateral esquerda, uma dúvida. Ou o Diogo Barbosa, que é o titular, ou o Everson, que é o lateral esquerdo reserva. O Everson que foi titular no último jogo do Fortaleza pelo Brasileirão, onde eles tomaram 5-0 do Botafogo em casa, tá? Aí, no meio de campo, Matheus Josseto, e aí as dúvidas, né? Ou o Lucas Sacha, que é o titular, ou o Zé Wellison, ou o Luca Prior, ou o Kevin Andrade, o Luca Prior que costuma ser o titular. No ataque é a mesma coisa. Ou o ataque que seria o ataque titular, com Marinho, Daverson e Breno Lopes, ou o ataque que seria o ataque alternativo com Iago Pikachu, Lucero e José Herrera, tá? Esse é o provável time do Fortaleza. Uma análise que dá pra gente fazer desse jogo, que leva a gente também a falar sobre a KTO aqui, é a análise da possibilidade dos dois fazerem gol. Quer dizer, mais do que os dois fazerem gol, tá? É os dois tomarem gol. Parece a mesma coisa, mas não é não. Quer dizer, pelo menos na KTO é sim, né? Porque é basicamente saírem gols dos dois lados. Lá na KTO você tem odds muito boas e tem uma coisa chamada Odão. E aí aqui no Odão desse jogo é uma odd que eles pegam, fazem uma múltipla ali e aumentam o valor dessa odd. Aí eu botei aqui, ó, tem o Odão Fluminense e Fortaleza, com Fortaleza vencendo e ambos times marcam. Tá pagando 10. Eu não vou nessa, né? Eu vou aqui na vitória do Fluminense e ambos times marcam. Eu não vou torcer pro gol do Fortaleza, mas o Fluminense tomou gol em praticamente todos os últimos jogos, tá? O Fluminense, se você pegar o histórico recente de jogos do Fluminense, o Fluminense tomou gol do América de Cali, do Bahia, do Internacional, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Chelsea e do Al Hilal. Tomou gol em 10 dos últimos 11 jogos, só o Grêmio não fez gol na gente.
Já no caso do Fortaleza, se você for voltando, os caras tomaram gol do Botafogo, do Corinthians, do Grêmio, do Red Bull Bragantino, do Bahia, do Ceará, do Bahia, do Santos, do Flamengo, do Racing, do Cruzeiro, do Retrô, do Vasco. Em 13 dos últimos 14 jogos só não tomaram gol pro Vélez Sarsfield, que foi a última partida. Então, fazer essa daqui, bota o ganho aumentado lá da KTO, que é 10%, você bota R$10, se der certo, volta 40. O Fluminense precisa vencer e os dois times acabarem fazendo gol. Infelizmente é o que tem acontecido, né? O Fluminense vence normalmente levando o gol. Vamos ver se nessa aí acaba acontecendo. Lá na KTO tem odds muito boas, se você for lá, lembre-se que é para ter responsabilidade, é para maior de 18 anos. Vou deixar um link aqui embaixo no comentário fixado para eles você ir lá pelo meu link, tá? Que aí ajuda a gente aqui a continuar tendo esse projeto das viagens e todo o projeto que a gente faz aqui no Raiz Tricolor, fazendo a cobertura de Fluminense de maneira integral. É isso, então, tá? Só para passar uma informação muito importante que às vezes a galera pergunta também, que são os pendurados, tá? Galera que se tomar cartão amarelo, não joga contra a equipe do Red Bull Bragantino. Acho que pode ter uma galera aí forçando, tá? Canóbio e Martinelli, que são titulares do time, Gabriel Fuentes, que está fora provavelmente por lesão, e tem o Lima também. E outros dois que eu acabei não citando, que estão fora também por lesão, Thiago Silva e Soteldo, também já estão fora, o Ignacio também, jogadores que já vinham fora por questões de lesão. Beleza? Deixa o like, se inscreve e vamos embora. O Fluminense precisa ganhar hoje do Fortaleza. Tamo junto, até a próxima, valeu.